Olá, muito prazer. Sou a doutora Ludmila Rachid, endocrinologista pediátrica. E se você assistiu esse vídeo, é porque você quer saber um pouquinho mais sobre a nossa glândula tireoide. A tireoide, ela é de extrema importância. Ela está localizada na região anterior do pescoço e tem formato semelhante a uma borboleta. Ela é responsável pela produção de hormônios que vão controlar o nosso metabolismo e a nossa termorregulação, ou seja, a percepção de calor, de frio. Em questão do metabolismo, é tanto o metabolismo energético como, por exemplo, fertilidade, ciclo menstrual. A tireoide consegue controlar tudo isso. Então, ela é de extrema importância. E quando ela não está funcionando bem, ela pode estar produzindo hormônios em excesso, que nós chamamos de hipertireoidismo, ou então pode estar produzindo hormônios em baixa quantidade, que nós chamamos de hipotireoidismo. Além disso, a tireoide, ela também pode ter nódulos tireoidianos, que podem ou não produzir hormônios. Então aí a importância da gente investigar muito bem essa glândula. Vamos conversar um pouco agora sobre o hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo? O hipotireoidismo é quando a nossa glândula ela não produz a quantidade suficiente dos hormônios tireoidianos, ou seja, ela está fraca, cansada e causa alguns sintomas. Talvez você já tenha ouvido falar de alguns deles, como, por exemplo, vamos lá, cansaço, queda de cabelo, unhas quebradiças, pele seca, alteração do libido, constipação intestinal, o intestino fica mais preso, não consegue ir ao banheiro com tanta frequência, certo? Dificuldade em perder peso ou até mesmo um ganho discreto de peso, certo? Então, de 2, no máximo 4 quilos, a tireoide, né, se ela está funcionando em baixa produção, ela faz você ganhar esse peso, certo? Entre outros sintomas, como alteração da frequência cardíaca, alteração da pressão arterial, enfim, ela está cansada, ela não produz os hormônios de forma suficiente. Tem, né, o hipotireoidismo congênito, por incrível que pareça, os bebês, eles podem nascer com alteração da tireoide. E essa alteração tireoidiana, ela é diagnosticada no teste do pezinho. Aí a importância desse exame e o quanto antes buscar o resultado. Assim a gente já consegue introduzir o tratamento e evitar o atraso do desenvolvimento nessa criança. Isso mesmo. No adulto, os sintomas iniciais vamos considerar até leve, perto do que a criança pode ter quando ela não tem uma função tireoidiana adequada, como por exemplo, déficit de aprendizado. Muitas crianças que não estão indo bem ou que têm dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado, a tireoide ela precisa ser investigada. Outra coisa que acontece nas crianças quando a tireoide não funciona bem é a redução da velocidade de crescimento. Aquela criança passa a não crescer de forma adequada, tem dificuldade para entrar na puberdade, diversos pontos extremamente importantes. Outra questão do hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto. O que é isso? Tireoidite é o nome que a gente faz para inflamação da glândula. É a tireoide quando ela fica inflamada. E por que essa tireoide inflama? Por uma autoimunidade, certo? Então, é uma das autoimunidades mais comuns que a gente vê, certo? É uma das principais causas de hipotireoidismo, é quando o nosso corpo não reconhece a nossa glândula. Daí ela produz os autoanticorpos. E geralmente essa tireoidite de Hashimoto, ela pode ter origem genética. Então, se você tem na família avó, tias, a mãe, diversos familiares com alterações tireoidianas, provavelmente trata-se de tireoidite de Hashimoto. E ela precisa ser investigada, inclusive, nos seus filhos, certo? Então, o hipotireoidismo, né, ele é tratado com o quê? O tratamento do hipotireoidismo é comprimido todos os dias, né? Aquele comprimido que você vai tomar em jejum pela manhã, pelo menos 30 minutos antes de se alimentar, certo? A dosagem vai variar de acordo com a quantidade de hormônio que você precisa e o controle com os exames laboratoriais. Já falamos do hipotireoidismo, agora nós vamos falar do hipertireoidismo. O que é o hipertireoidismo? É quando a nossa glândula produz os hormônios em excesso. Ele é mais raro do que o hipotireoidismo e o tratamento também é um pouquinho mais complicado.
Mas vamos falar dos sintomas de hipertireoidismo. Vamos, taquicardia, tremores de extremidade, sudorese, que é o suor excessivo, perda de peso, quadros, né, de várias idas ao banheiro, inclusive com diarreia. O cansaço também pode existir, é um apetite muito grande, mas sem um ganho de peso adequado relacionado com a quantidade de comida. Tudo isso está relacionado com os hormônios em excesso, tá? Nesses casos, a gente inicialmente faz tratamento medicamentoso e quando não resolve, tem tratamentos específicos para cada pessoa. O hipertireoidismo também tem uma autoimunidade, que a gente chama de, pode ser Hashimoto-Graves ou Graves, que é o quê? Que é quando a nossa glândula produz também, né? O nosso corpo, produz autoanticorpos contra a nossa glândula, mas para um receptor específico. E acaba que a nossa glândula produz hormônios em excesso, tá? Que é a tireoidite de Graves. Mas você pode ter o Hashimoto-Graves, que é o Hashimoto misturado com Graves, ou seja, sua tireoide ora funciona demais, ora funciona de menos e precisa de um controle extremamente adequado e minucioso, dando um pouquinho mais de trabalho para o endocrinologista. Outra situação, como eu comentei, são os nódulos tireoidianos. Diversos pacientes podem ter nódulos tireoidianos e eles serem extremamente benignos. Você vive com ele e não irá morrer dele. Mas o acompanhamento é necessário, principalmente de acordo com as características daquele nódulo. Se o nódulo tiver características benignas, acompanhamento simples. Se o nódulo tiver características de malignidade, uma punção faz-se necessário e, assim, a biópsia daquele nódulo. E dependendo do que vier no nódulo, você pode retirá-lo ou não, simplesmente acompanhar, certo? Então, esses são os principais pontos para a gente avaliar diante, né, da nossa glândula tireoide. Gostou do assunto? Ficou com dúvida? Tem mais explicações ao longo do capítulo. Qualquer coisa, só mandar mensagem que nós respondemos. Até breve!